Instrução espiritual. Endireitai os caminhos. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, capítulo 1, versículo 23. Endireitai os caminhos. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio dos mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem. Correm ao encalço do Mestre divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avalaçadoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Livro O Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 16. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Essa obra extraordinária contém 180 capítulos, onde o Espírito Emmanuel comenta para nós 180 versículos. Ora, ele pega um versículo e escreve uma página. Nós não podemos perder esta
grande oportunidade da busca da instrução espiritual, do entendimento maior dos ensinamentos de Jesus que a literatura espírita nos oferece. E agora, com a internet, com os aplicativos, como o YouTube, o WhatsApp e tantos outros, mas especialmente no YouTube, nós estamos colocando diariamente vídeos, áudios, e justamente com a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E se a pessoa está participando, assistindo, se inscreveu no canal, está gostando do canal, importante que passe para outras pessoas, principalmente pessoas que possam estar em estado de sofrimento, depressão, pessoas que possam estar apreensivas, atormentadas por alguma coisa, porque o Espiritismo consola justamente pela instrução. A instrução espiritual consola, porque gera o entendimento da vida. E com o Espiritismo nós começamos a entender que não há morte, que só há vida, que nossos amores não morreram, que a vida prossegue exuberante, que todos somos irmãos, que todos somos filhos de Deus e que todos somos espíritos imortais. O que nos falta, exatamente, são as instruções espirituais para nos fortalecermos no enfrentamento das dificuldades do dia a dia. E não são poucos esses desafios diários. Ora, mas se nós nos instruirmos com as mensagens dos Espíritos, e é tudo de graça, não há interesse de dinheiro, não há interesse de vender coisas, de comprar coisas, não. O Espiritismo promove o atendimento de graça, tudo é de graça. Nós precisamos, e agora com a internet, às vezes a pessoa nem pode comprar o livro, mas ela pode baixar o livro em PDF, e ela pode ler, ela pode estudar, ela pode acompanhar, ela pode participar da literatura espírita, mesmo sem ter que comprar o livro. Evidente que se a pessoa pode comprar o livro, tem uma condição boa de dinheiro, importante que compre mesmo, para ajudar a editora a publicar novos exemplares. Ora, mas se a pessoa não tem condição, não há problema nenhum. Ela pode ouvir, ela pode ler em PDF ou nos áudios dos aplicativos mais diversos que temos, e lives e palestras pela internet. Quase todo dia postamos um vídeo, áudio, com a página psicografada pelo Chico Xavier. Sempre o Chico Xavier, sempre o Espírito Emmanuel. Às vezes postamos alguma coisa do Livro dos Espíritos, alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a prioridade é o Evangelho por Emmanuel. São as páginas psicografadas por Chico Xavier, que de fato são páginas curtas, mas muito esclarecedoras, e poderão gerar benefícios para os irmãos e irmãs que possam desejar participar, que possam desejar ouvir, interagir. E é importante também que a pessoa, em assistindo os vídeos, os áudios, possa também fazer comentários. É importante que faça o comentário, por quê? Às vezes a pessoa tem um entendimento daquele texto, mas o outro que vai ler a seguir não tem. Ora, mas o outro poderá dar uma olhadinha nos comentários que estão sendo feitos. E isso é muito importante, porque ajudamos a esclarecer, a ampliar o entendimento de outras pessoas. E é muito importante que possamos prestar essa caridade da paciência, da tolerância. Às vezes a pessoa tem dificuldade com as letras. Ora, mas ela pode aprender ouvindo. Daí a importância do áudio. Nós temos, por exemplo, no YouTube,
o audiobook, o audiolivro. A pessoa clica lá, o livro dos Espíritos. Aí alguém gravou lá, lendo as perguntas, e outra pessoa lendo as respostas. Mas são mais de 1000 perguntas feitas ao mundo espiritual. E o livro dos Espíritos está lá disponível de graça. Então, é muito importante que nós possamos nos interessar cada vez mais em buscarmos a instrução espiritual, que nós somos espíritos, que não há morte, que a vida prossegue, que os nossos amores não morreram, que nós poderemos fazer contato com eles durante o período do sono do corpo, porque quando o nosso corpo de carne dorme, nós saímos do corpo, porque nós somos espíritos, e os espíritos não precisam dormir. Quem precisa repousar, quem precisa dormir, é o corpo de carne, para repor as energias perdidas durante o dia, pela própria fadiga das atividades diárias. Nós precisamos repousar, precisamos dormir, mas quem ficará dormindo é o corpo de carne, que está fatigado. O espírito não dorme. O espírito dá umas voltinhas pelo mundo espiritual. Agora, para onde que nós vamos? Às vezes, 4, 5 horas ficamos fora do corpo. Então, é importante a gente, por exemplo, fazer uma oração, pedir a Jesus, conversar com Jesus. Senhor, meu corpo vai ficar aqui dormindo e eu vou para o mundo espiritual, mas eu não sei para onde que eu vou. Me ajuda aí, Senhor, e tal. Aquela conversa bem simples, bem natural, que nós poderíamos chamar de oração. Por quê? Jesus já sabe como nós falamos, como nós pensamos, então não há necessidade de oração decorada, aquelas orações bonitas, rebuscadas, com palavras difíceis, bobais isso. Nós temos que falar com Jesus, conversar com Ele, como nós conversamos no dia a dia, utilizamos a linguagem do dia a dia. E Ele já nos conhece, Ele sabe como falamos, então não há necessidade de linguagem rebuscada, podemos conversar naturalmente. E é muito importante que tenhamos esse conhecimento, que ficamos todos os dias 4, 5 horas fora do corpo de carne. Tem gente que dorme até mais, né? E quando voltarmos para o corpo, também guardarmos essa consciência, que é um novo dia, é uma nova oportunidade para aprendermos, para estudarmos, para trabalharmos, para evoluirmos. Todo dia nós temos oportunidade no corpo de carne para interagirmos com o mundo material e oportunidades também fora do corpo de carne, durante o período do sono do corpo, exatamente para interagirmos com o mundo espiritual. Podemos afirmar que 1/3 da nossa encarnação passamos fora do corpo de carne. O dia tem 24 horas. 1/3 é mais ou menos 8 horas. Ora, nós ficamos da infância até a velhice, em média, 8 horas por dia fora do corpo de carne, no período que nós chamamos de sono. Isso é algo extraordinário, esse aproveitamento do tempo. E não custa nada, é de graça. E acessar as escolas do mundo espiritual, os lugares de ensinamento, os lugares de progresso, mas é preciso que nos preparemos para essa saída consciente no período chamado sono. Quanto maior a consciência, maior também será o aproveitamento desse tempo. Endireitai os caminhos. Ou seja, nós temos que endireitar os caminhos mentais. O que nós estamos pensando? O que estamos desejando? Quais são os nossos propósitos durante o dia, na convivência com as pessoas, com as empresas, com as escolas, com as instituições religiosas, com o nosso próprio corpo? O que de fato queremos da vida? Temos que endireitar os caminhos mentais, os propósitos, os objetivos. E quanto mais tivermos consciência desses sagrados recursos, uma vez que
somos espíritos, nós não temos um espírito, nós não temos uma alma, nós somos a alma, nós somos o espírito e estamos temporariamente revestidos de carne exatamente para interagirmos com o mundo material, onde podemos aprender muita coisa durante o dia, durante o estado de vigília, mas é preciso que haja humildade de coração, é preciso que haja desejo de endireitarmos os caminhos mentais, os caminhos do sentimento, dos propósitos, dos desejos. Por quê? Para que não venhamos a cair nas tentações da vingança, do ódio, da revolta, da insatisfação, da queixa, da reclamação. Nós precisamos endireitar os caminhos internos do coração e também, coração, leia-se o conjunto dos sentimentos, e também da nossa casa mental. Aliás, nós moramos na nossa mente. Quando estamos no corpo de carne, moramos na nossa mente e também no corpo de carne. E é importante guardarmos esses conhecimentos, porque isso facilita o entendimento da vida. E isso cria para todos nós mais recursos também no enfrentamento das dificuldades. Porque, de fato, não é fácil ficarmos aqui no corpo de carne, num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, na maioria dos corações, nas mentes. Ora, nós temos que buscar o aprendizado do amor ao próximo. O mandamento maior é o amai-vos uns aos outros, que substitui todos os outros mandamentos. Por quê? Porque quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não faz corrupção, quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama honra pai, honra mãe. Então, o mandamento maior é o amor, é o amai-vos uns aos outros. É um novo mandamento trazido por Jesus. E isso vai muito além do que se poderia chamar de religião, porque é um procedimento natural de comportamento de convivência social, de convivência em família, de convivência local de trabalho. Em havendo a preocupação de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse e não fazermos ao próximo o que não queremos que nos façam, evidentemente que nós vamos só fazer o bem, nós não queremos nenhum mal para nós. Ora, essa regra áurea cria a base do amor ao próximo. Então, muito importante que prestemos bastante atenção nessa página. Nós precisamos endireitar os caminhos. Nós precisamos observar as influências que recebemos. A maioria dos pensamentos, os pensamentos que chegam até nós o tempo todo, esses pensamentos não são nossos. Uma minoria é nossa. Ora, nós precisamos separar o que é bom e o que não é bom, para fazermos sempre opção pelo bem, sempre opção pelo perdão, sempre opção pelo amor, sempre opção pela paz. Precisamos servir ao bem, necessitamos endireitar os caminhos do sentimento e também da nossa casa mental.